Romanos 7, versículo 21. Glória a Deus. Romanos, essa carta Paulo escreve quando ele estava quando ele estava preso, e ele estava escrevendo para um povo que já tinha ouvido falar, mas que ainda não conhecia. E aqui provavelmente ele está preso em Corinto. O capítulo é o 7, o versículo é o 21, diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Somente aqui. Podem sentar, amados. Quando nós paramos para compreender a palavra de Deus como um todo, mas principalmente o Novo Testamento, a vida do cristão, Deus ordenou para o cristão uma vida de alegria, de gozo. Esta vida tem completa paz. Esta vida que o próprio Deus ordenou, ela tem que ser uma vida de paz contínua. Esta vida ela não pode ter nenhum tipo de barreiras, porque esta vida do Novo Testamento, esta vida do cristão ou para o cristão, deve ser uma vida de plena comunhão com Deus. E esta comunhão, ela de modo algum tem que ser contrário à vontade de Deus. Então, quando nós pegamos o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas, as epístolas gerais, próprio Apocalipse, a gente vai perceber que a proposta do Evangelho, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, é que esta igreja, é que este povo, é que estes que foram remidos pelo sangue de Jesus tenham uma vida de pleno gozo, tenham uma vida completa de paz, tenham uma vida sem barreiras, e que tenha em si uma proposta de comunhão profunda e íntima com Deus, e que jamais traga em si a compreensão de contrariar o conceito de Deus para com os nossos corações. A vida que Deus preparou para o homem, ela não tem sede das coisas do mundo. A vida que Deus preparou para o cristão, para a igreja, traz este conceito de apartar-se do pecado, porque então é uma vida de vitória contínua e constante. Esta vida que Deus preparou para a igreja, ela deve ser uma vida santa, ela deve ser uma vida poderosa, e ela deve ser também uma vida vitoriosa. O cristão, ele é santo, ele é poderoso em obras, pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e ele caminha de vitória em vitória. É o que a palavra de Deus, é o que o próprio apóstolo Paulo está trazendo. Então conhece a vontade de Deus e tem prazer em cumprir a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando desta luta do homem exterior e do homem interior, mas esta luta também da lei contra a graça. Daqueles que tentam observar a lei e que vê que a lei é boa, é santa, mas que olha para si mesmo e percebe que os seus membros, por mais que queira na mente fazer a vontade de Deus, os membros caminham para uma outra proposta, ponto de no finalzinho desta referência lida, ele está falando: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo presente? Mostrando qual é e qual deve ser a condição deste crente, deste servo, deste que vive uma comunhão com Deus profunda e que tem prazer em cumprir a palavra de Deus e que tem prazer na vontade da comunhão plena e absoluta com Deus, e que esta vontade e comunhão plena com Deus, ela tem que ser uma vontade, uma comunhão plena, de forma que não tem interrupções, mas contínua.
cristão que não leva uma vida contínua diante de Deus, um cristão que não tem esta vida plena de gozo, de alegria e de paz com Deus, é porque de alguma forma, alguma coisa está pegando. E Paulo aqui, quando ele está traçando paralelo daqueles que tentam cumprir a vontade de Deus pela lei, posteriormente ele vai chegar à conclusão de que a única coisa que resta é uma condição miserável, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Praticamente ele está falando que há possibilidade em Cristo Jesus de vivermos tudo isto que a palavra de Deus nos traz como garantia. E principalmente quando a gente pega o livro de Mateus para frente, ou então quando a gente pega o próprio Novo Testamento como referência para esta vida de vitória. Essa é a vida que Deus ordenou para cada cristão e que está escrito na palavra de Deus, está inserido nas Escrituras. Essa vida, ela, do ponto de vista bíblico, ela só é vitoriosa porque ela está guardada em Cristo Jesus. Paulo, ainda escrevendo a outra carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, ele está falando o seguinte: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que ele está falando é que quando Cristo pagou o preço por você, se entregou por você, levou os seus pecados, te deu vida, o próprio Deus pegou você e guardou dentro de Cristo Jesus, e ainda para completar, o próprio Pai pega o próprio Jesus e guarda dentro de si. Então o cristão, ele é alguém que está guardado em Cristo Jesus, e a Bíblia está falando que Cristo está guardado por sua vez em Deus. A igreja que retrocede, o cristão que retrocede, é porque ele pensa mais do ponto de vista do cristianismo como religião do que como a condição do cristão, discípulo, servo, e que compreende a palavra de Deus como sendo palavra para nos conduzir e para nos trazer estas promessas que a palavra de Deus tanto assevera e tanto deixa explícita, para que possamos lê-la, compreendê-la e trazê-la como garantia de vida, como garantia de vida eterna. Quem pode atingir esta vida se ela está oculta em Cristo Jesus? Quem pode te atacar se você está guardado em Cristo e por sua vez Cristo está guardado no Pai, em Deus? Quem pode interferir bem ou mal na sua vida se você já está guardado em Cristo e Cristo por sua vez já está guardado em Deus? Seria ótimo falar isto e viver isto, irmãos. Mas o grande problema, nada pode afetar o cristão que está oculto em Cristo, é verdade. Esta é a vida que vence. Deus não nos chamou para batalhar, Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa batalha é uma condição de amadurecimento. A nossa vitória é uma proposta da garantia dada por Deus na ação e no poder do Espírito Santo na vida de cada servo e de cada cristão. Por que não trazemos em nós uma proposta maior de bem-aventurança, de alegria, de gozo, de paz, sem barreiras, de íntima comunhão com Deus? Por que muitos de nós fracassamos? Por que tantos crentes derrotados? Porque hoje, se passar e fizer um censo, você vai encontrar mais crentes no mundo do que dentro da igreja. Quais são os motivos que nos levam à derrota? Enquanto a Bíblia está nos trazendo uma promessa de vitória, a gente está percebendo crente sendo derrotado o tempo todo, continuamente. E eu pautei 3 condições pelas quais os crentes são derrotados. A primeira condição é por falta de disposição para obedecer a palavra de Deus. A segunda condição é por falta de disposição de deixar de dar a Deus aquilo que é de Deus e aquilo que Deus existe. E a terceira condição pelo qual crentes são derrotados hoje é por estimar a iniquidade e não se arrepender de pecados que devem ser confessados.
Então, quando a gente para e chega à conclusão de que nós não estamos rompendo, parece que o nosso processo de avanço é retrocesso, e a gente sempre está percebendo e olhando crentes barrados, crentes perecendo, crentes sem expectativa, crentes totalmente enclausurados, desviados, perturbado, crente esquizofrênico do ponto de vista que traz esta agonia do mundo continuamente, tentando fazer a vontade de Deus, e aqui é o que Paulo está falando, mas sempre olhando para este cristão e vendo nele não sucesso e não esta capacidade do pleno gozo e da plena comunhão, mas sempre um processo de derrota, porque a palavra de Deus não é o centro. E ela só é lida quando me diz respeito, quando tem uma promessa que pode me agradar, ou quando tem uma referência que apoia o meu ponto de vista. E a palavra de Deus, ela não serve para apoiar o seu ponto de vista. A palavra de Deus é para você tê-la como revelação e tê-la como bússola, porque é ela que te conduz. Não é você que dita as normas. A palavra de Deus que dita as normas. Por falta de disposição para obedecer a palavra de Deus, vem a derrota. E muitos são derrotados. É interessante que eu estou jogando isso somente para o Novo Testamento, mas a tragédia no Velho Testamento é muito mais amplo do que o que eu quero propor, ou do que eu quero jogar somente para o Novo Testamento. Então que a gente pegue, irmãos, crentes que são negligentes diante de Deus, e que em sua intenção de obedecer a sua própria palavra, ele abre mão em detrimento daquilo que ele guarda e daquilo que ele acondiciona no seu coração como sendo pecado. Ou seja, muitos de nós temos indisposição de obedecermos a palavra de Deus, porque de alguma forma, para obedecer a palavra de Deus, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, e alguns de nós não estamos dispostos a abrirmos mão tanto assim. Quantas ordenanças de Deus você tem lido na palavra de Deus? É uma pergunta simples. Quantos de vocês lê a Bíblia para pegar e compreender o que Deus está falando com você e para você, e pegar isto como uma ordem para você cumprir fielmente? Quantos têm obedecido a palavra de Deus? Obedecemos em cima daquilo que é conveniente. Olha, aqui está bom, então por aqui eu obedeço. Mas quando começa a perder a conveniência, a gente para de obedecer. E a gente acha que de alguma forma isto é proveitoso e nos traz vitória e nos traz acerto. A palavra de Deus, irmãos, é tão séria neste contexto, e aqui em toda a Bíblia a gente vai pegar uma só referência em que a Bíblia está mandando as mulheres amarem os seus maridos, mas quando você pega o Novo Testamento, principalmente toda a abordagem do Novo Testamento, a Bíblia está mandando os maridos amarem as suas mulheres e as esposas serem submissos aos seus maridos. E aí a gente pensa, bom, mas isso é machismo. E se um ladrão vai entrar na sua casa 3 horas da manhã, quem vai sair para a proteção e trazer a garantia da casa? O homem ou a mulher dos que são casados? Se decidir que vai ter uma família ampla, então quem é que vai ter o processo de gerar filhos mesmo e cuidar destes filhos? Quem vai ter que ter a obrigação da manutenção do lar? A sociedade inverteu os valores da família tradicional e vem invertendo dia a dia. E a igreja está nesta. Porque a gente já não pega a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque quando se traz esta proposta dos maridos amarem as mulheres e das mulheres se submeterem aos seus maridos, por exemplo, é alguma coisa que a maioria das igrejas hoje estão falhando nesse processo, porque estão
ou está tendo uma inversão de valores. As mulheres estão amando os maridos e os maridos, por sua vez, estão sendo submissos às suas esposas. E a Bíblia, próprio Jesus fala sobre isto, Paulo fala sobre isto. Ele está falando o seguinte: olha, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e o marido é o cabeça da mulher. É proteção, é amparo, é livramento. Não é para julgo, não é para ser machista, não é para ser misogênico, não é? Mas é para trazer uma proteção, um amparo. E a gente chega dentro da igreja e inverte esse processo todo, e a gente não cumpre nada disto, e a gente sempre está falando é vida de vitória, é vida de gozo, é vida de triunfo, mas não tem disposição para obedecer a palavra de Deus. Um outro quesito é que a Bíblia está falando: regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. A Bíblia está te ordenando a ser alegre, a alegrar na presença do Senhor. E a gente encontra uma igreja triste, uma igreja depressiva, uma igreja totalmente problemática, que não tem razão de querer viver e nem de servir o Senhor com alegria. Vamos fazer uma reunião do Ministério de Louvor sábado, o carro quebra, ninguém vai ter coragem de falar: olha, o Covid-19 me pegou. Mas vai ter gente falando: olha, a garganta infeccionou, vou ter que fazer hora extra, estou de plantão. A gente sai criando circunstâncias para não trazer esta proposta da abordagem contínua e franca, aquilo que a Bíblia diz que deve acontecer na vida do povo de Deus, periodicamente, os confrontos que nos fazem estarmos atualizados com a palavra de Deus, trazendo gozo, trazendo alegria, trazendo a comunhão, trazendo esta capacidade de estar regozijando o tempo todo na presença do Senhor. Crente até nas lutas, quando ele tem compreensão da palavra de Deus e quando ele vive a palavra de Deus, ele sofre, ele passa por lutas, por circunstâncias, quer seja dentro de uma vida conjugal, dentro de uma vida secular, proposto no trabalho ou coisas assim. Ele passa com alegria, ele sofre com alegria. Eu sou de uma geração que os crentes contavam sorrindo e glorificando a Deus quando passavam por algum tipo de tragédia. Não é porque sentia prazer naquilo, e não é porque também trazia o masoquismo como uma proposta do cristianismo, mas é porque a chama do Espírito Santo estava acesa, porque qualquer crente de época, ele tinha que ter lido a Bíblia no mínimo, uma vez, caso ele tivesse aí 2 anos de fé cristã. E tem muitos de nós, com 5, 10, 15, 20 anos, nunca conseguiu ler a Bíblia de capa a capa, nunca conseguiu pegar a Bíblia e lê-la exaustivamente para tentar compreender o que de fato, quais são as promessas que Deus tem me trazido e quais são aquelas que eu estou me apropriando, tomando posse dela. O mundo islâmico tem um Deus que é iracundo, que força os seus fiéis rezar a Alá por 5 vezes ao dia. Todo o Islã, ou todo servo do islamismo mesmo, anda já com um tapetezinho debaixo das axilas, porque deu a hora de rezar, quer onde ele esteja. Ele abre aquele tapete em aeroporto, em qualquer local, dobra e Elu Akbar, e começa a glorificar Alá naturalmente, sem preconceito, sem vergonha, sem timidez, porque ele compreende o conceito daquilo que a Bíblia deles está falando. E o Alcorão, você pega o Velho Testamento, você pega algumas coisas do Novo Testamento, você pega os ensinos de Alá, está ali, mas qualquer árabe, qualquer muçulmano, ele já leu o Alcorão e ele recita o Alcorão abertamente e sabe que serve um Deus
do ponto de vista iracundo, e nós como cristãos sabemos que serve um Deus que não é Deus legítimo, mas nós sequer temos coragem de andarmos com a Bíblia, pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço, aqui, e sair, e dar uma volta, e desfilar, ir na rua, ir em outra. A maioria dos crentes hoje tem 3, 4, 5 versões de uma Bíblia dentro de um celular, porque fica mais prático, é o ponto de vista. Mas o Corão dos árabes não pode estar em celular, tem que ser em papel. E eles vivem isto, e não se envergonham disso. E quando tem um muçulmano aqui que é fundamentalista, é extremista, ele põe 40 quilos de explosivo no corpo, ele chega dentro de um shopping. Porque então, do ponto de vista do Islã, aqueles que não são convertidos ao Islã, então são mundanos, e são profanos, eles chegam e se explodem, puxa ali, explode 40 quilos de TNT, mata um bocado de gente, na convicção de que ele vai para o céu, para um paraíso específico deles. 72 virgens, oásis, frutas cristalizadas para eles comerem o resto da vida. Aí o crente tem o Espírito Santo ainda que conduz, que incentiva, que alegra, que traz esperança, que revela a palavra de Deus, e a gente sequer tem coragem de andar com a Bíblia por aí. Tem vergonha. Ficou fora de moda usar Bíblia, né? A gente usa o celular. Vai chegar um tempo que ninguém mais vai ter nada de papel para se ler, e quando falar, então abra sua Bíblia, a gente vai falar, abra o seu celular. E o mais provocativo, irmãos, é quando o pastor está pregando e está olhando irmãos navegando aqui, olha, está acompanhando a Bíblia? Não, WhatsApp, Facebook, Instagram. Estou olhando aqui porque hoje vai sair, talvez já tenha sido eleito um prefeito de Goiânia, de Aparecida. Já quero saber se o vereador que eu fiz campanha para ele está ganhando, quero ver aqui, é por isso que eu estou acompanhando. Não estou bem atento na pregação, é porque de fato hoje eu tenho um compromisso maior. Ninguém é cabo eleitoral de Deus aqui. Ninguém sai aí pedindo voto para Deus. Mas pega um maluco que faz uma proposta besta, imbecilizada, e pega e compra a luta dele, e sai pregando e anunciando e proclamando para todo mundo. Em troca de quê? Porque se ele ganhar, eu tenho 2 anos no município, porque ele vai me garantir uma vaga lá dentro. E Jesus te promete a vida eterna, e você está brigando por 2 anos, 4 no máximo. E você é crente, bom crente, cheio do Espírito Santo, mas que hora outra perde a alegria, hora outra não tem a compreensão da obediência correta da palavra de Deus, cheio de tristeza sem causa. E toda tristeza sem causa, se não tem um aspecto clínico em cima disto, é pecado. E a gente vê muitos crentes entristecidos dentro da igreja. Uma pergunta: cadê a alegria da salvação? A Bíblia, ela está nos oferecendo isto. A ansiedade é o mal do século 21. Crente cheio de futuro, nada de presente. E a palavra de Deus acontece agora. O que eu estou lendo para agora é agora. O que me traz de promessa agora é para agora. A minha salvação é agora, mas eu estou jogando tudo para o futuro, porque ansiedade. De repente tem um bocado de crente travado pelo caminho, excesso de ansiedade, trava, e de repente joga ele para o passado, vai parar dentro de uma clínica. Excesso de futuro traz ansiedade. Excesso de passado traz depressão. Já falei isso para vocês. E a gente olha bem para este contexto mesmo, e você está cheio de ansiedade, não tem outra forma. Você está cheio de tristeza, porque você está pensando no amanhã. O que eu vou comer amanhã? Outro dia um irmão de uma outra igreja ligou lá para casa chorando, em pânico, em crise mesmo. Vocês acompanharam?
porque não sei o que vou fazer, meu filho vai morrer, não tenho condições de pagar o aluguel prestação da casa. Ele nem paga mais prestação da casa, mas veio até com isso e foi falando, minha mulher vai me deixar e coisa e tal, e foi falando. Aí peguei o carro, fui lá para ver esse irmão lá no Parque Ateneu. O cara está todo ansioso, aquele excesso, eu conversando com ele aqui, ele olhando para o além. Peguei ele umas 2 vezes para focar, olha para mim, cara. E à medida que fui conversando com ele, ele foi assentando. Aí quando a gente saiu de lá, ele já estava rindo. Bom, você não está indo para a igreja? Estou indo para a igreja. Não tem um pastor que está te falando dia a dia ali? Tem um pastor que está me falando dia a dia. Por que você não obedece? Aí é um grande problema também, porque eu não tenho coragem de mandar você obedecer um pastor hoje. Porque a maioria deles também estão maluquinhos assim, perturbados, cheios de ansiedade, indisposição para obedecer a palavra de Deus. Crentes sem motivação são crentes cheios de ansiedade. A ansiedade leva a tristeza, que é pecado, pois já não traz em si o prazer da palavra de Deus e não conseguem obedecer a fala de Jesus. Mateus 5, 6, 7, Sermão do Monte. O Sermão do Monte já não tem significado para ele. Quando fala, olha aí para as aves nos céus, não tem ninho, não trabalho, mas o Pai alimenta todas elas. Olha aí para os lírios do campo, não trabalho nem fia, e o Pai sustenta todos também. E o lírio no campo vai ser cortado e lançado no forno. Será que Deus não tem mais cuidado de vocês do que o lírio do campo e as aves nos céus? E a gente fica maluco com isso, não é? Perdeu o prazer, perdeu a alegria. É pecado, irmãos. Enquanto a Bíblia está falando, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Então quem é o crente abençoado? É o crente que tem prazer na lei do Senhor. Mas será que eu tenho prazer na lei do Senhor hoje? Enquanto não vem uma outra proposta qualquer para me tirar o foco, deixar de dar a Deus o que Ele exige. Muitos de nós, ou muitos de vocês, casaram aqui dentro da igreja. Alguns de nós já viemos para a igreja casado. Mas se a gente veio já com a esposa, com certeza, lá mesmo no mundo, ainda Deus permitiu que a gente casasse com esta esposa e vice-versa, que esta esposa pudesse ter você como marido, não é? Quem te deu a sua esposa? É uma pergunta para os homens casados. Responde. Deus. Literalmente. Então, quem deu para vocês o marido de vocês, mulheres? Quantos são pais de família aqui? Mães. Os filhos, quem deu? Quem deu os filhos? Isto. Onde vocês moram? Moradia, quem deu? Trabalho. Foi Deus? Os bens? Seu dinheiro? Por que você é avarento, se foi Deus que deu? No Antigo Testamento havia a ordenança de dar o dízimo. Isso é velha lei, de oferecer a 10ª parte. No Novo Testamento, a consagração do cristão é de você não dar a 10ª parte, mas você tem por obrigação de dar o 10º do 10º. Então se você pega você e divide em 10 partes, você pega 10 de 10, você é pleno. Você tem que se doar. Deus não quer 10% de você. Por exemplo, Deus quer você por completo. Porque se você compreende, a esposa que você tem foi Deus que te deu. Você, esposo, o marido que você tem foi Deus que te deu. Vocês casais, os filhos que vocês têm, Deus que deu. O trabalho que vocês têm, Deus que deu. Finança, moradia, condições, Deus que deu, incluindo a própria condição financeira. Então o pacote é fechado.
Ser dizimista na velha aliança era muito fácil. 10% está resolvido todo o problema com Deus, e um sacrifíciozinho quando pecasse lá no altar do holocausto. Mas quando você chega no Novo Testamento, a nossa casa, a nossa terra, a nossa esposa, os nossos filhos, inclusive nós mesmos, precisamos ser consagrados totalmente a Deus, completamente a Deus, plenamente a Deus. Somente os que se consagram a Deus têm verdadeiro poder de ter uma vida vitoriosa. Se você fala, olha, minha esposa é minha, os meus filhos são meus, a minha casa é minha finança é minha, o meu dinheiro é meu, e tudo isto foi Deus que me deu, sem ter a compreensão de que você por completo é de Deus, e se Ele quiser, Ele pode tirar a sua esposa, tirar o seu filho, tirar o seu emprego, tirar a sua casa, tirar o seu dinheiro, você talvez vai ter uma noção de que tudo é dele para ele. Paulo escrevendo isto em Coríntios 9, 2 Coríntios 9, ele está falando, olha, é Deus que te dá o trigo para fazer o pão, e é Deus que te dá a uva para fazer o vinho, e é Deus que vai encher os seus celeiros de trigo, e é Deus que vai encher o seu lagar de mosto, para você compreender que com todo o esforço e com toda a estrutura que você tem, você não é nada. A grande pendenga hoje, além disso, é que todos nós gostamos de nos partilhar, pegar parte de nós, esta parte é a minha boa parte, então esta é cristã, esta é da profissão, esta é do marido, esta é do pai de família, esta no meu caso é do vô, e a gente fica totalmente particionado, e Deus não trabalha assim, mesmo porque Deus ele não divide a sua glória com outro, Ele olha a compreensão de si mesmo. Se Ele é Deus sobre todos os deuses, a compreensão é que todo servo que foi redimido por Ele, também é completo, é pleno, Ele é absoluto na condição de que foi remido, e Ele não quer 10% do que é seu, mas Ele quer você por completo. Bom, mas quem vai segurar o meu marido? Tem mulheres que falam isso, não é? Bom, se você tentar segurá-lo, você não vai conseguir. E se Deus não segurar, não vai ser você. E quem vai segurar a minha esposa? Talvez até alguma coisa para encontro de casais, não é? Porque eu sou extremamente, amargamente, terroristamente ciumento. Mas sua esposa quem deu é Deus. Foi Deus. Ele pode tomar ela, tirar ela de você a qualquer hora. A Sandra está falando isto no YouTube, em cima de Neemias, e chega um momento que os sacerdotes têm que abandonar mulheres e crianças, porque contraiu lá fora, lá no mundo, teve que despedir, não é? E a gente fica cheio de nada, ostentando em cima daquilo que não tem, porque nem você mesmo pertence a você. Amém? Então compreendo, nossa casa, fala comigo, nossa casa não é o plano do governo, nossa casa é nossa vida não, tá? Nossa casa, nossa terra, fala comigo, nossa terra, nossa esposa, nosso cônjuge, né? Nossos filhos, inclusive nós mesmos, precisamos nos consagrarmos plenamente a Deus e ter um verdadeiro encontro com esta vida que vence, porque esta vida que vence, ela só acontece por Deus e nunca por mim. Amém? Compreenderam isso? E vamos lá. Você consegue entregar os seus negócios na mão de Deus? Então por que você não para na hora certa e vem para o culto? E você quer vencer. E vem celebrar o nome santo do Senhor. São capazes de deixar pai, mãe, esposa, filhos nas mãos de Deus?
É sério isto, irmãos. Pode entregar o seu dinheiro nas mãos de Deus? Irmãos, nós não estamos com templo novo, não é porque não está cheio de gente, não. Tem gente, mas gente avarenta. Quando a quadra chove e molha, não é porque não tem ninguém capaz de fazer nada ali, não. Investir. Tem gente avarenta. Quando precisa compreender que precisa melhorar os banheiros da igreja, porque já não está atendendo a necessidade das mulheres e dos homens, e assim por diante, não é porque não tem crente na igreja, não. Tem crente, mas avarentos. E se falar, olha, pega 10% do seu dia e vamos fazer um mutirão na igreja, isso dá briga. O irmão Vicente, o Tiago e o Georto, o filho dele, ralou para construir uma salinha aqui, para dividir em duas partes, fazer uma parte para assistência social e outra parte para guardar o material da iniciação esportiva. Mas ralou, sofreu. Para comprar uma porta usada, teve que fazer uma vaquinha destas que quase foi virtual, e a porta de R$50, as duas por 100. Se não me falha a memória, foi isso. Mas deu um trabalho louco. A Maria chegou a propor, olha, eu compro no meu cartão a cerâmica para pôr lá, e a gente tem que fazer uma outra vaquinha para pagar um dia de pedreiro para pôr piso lá, porque senão não vai funcionar. E até hoje o piso está por pôr, não tem eletricidade, está escuro. Se alguém entrar lá vai encontrar um rato, e é certo que vai encontrar mesmo. Agora, por que isso está acontecendo? Porque nós somos avarentos e nós nos preocupamos demasiadamente conosco. Mas se você é do Senhor e não se preocupa com as coisas de Deus, onde é que você vai encontrar vitória na sua vida? Triunfo na sua vida, alegria na sua vida? Quebra de ansiedade na sua vida? Tudo que teme consagrar a Deus vai dar ruim para você. Consagra o seu bolso ao Senhor, consagra a sua esposa ao Senhor, consagra o seu filho ao Senhor, consagra o seu leito ao Senhor, consagra a sua vida totalmente ao Senhor. Tente se consagrar ao Senhor. E todos que temem consagrar a Deus os seus pertences, os seus bens materiais, os seus relacionamentos, ainda não se apropriaram da vida que vence. Quanto mais uma pessoa se consagra a Deus, mais força tem, mais capacidade de vencer ela tem. Uma vida consagrada é uma vida de gozo, uma vida de poder, uma vida de prosperidade. Se uma pessoa não se consagra a Deus, não só peca, mas também carece do poder e da misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar e último, porque tem crentes derrotados? Por estimar iniquidades e não se arrepender de pecados que devem ser confessados. Pecadinho de estimação. Tem gente que gosta de ter um animalzinho de estimação, um petzinho, né? Coelhinho, cachorrinho, gatinho. Aí tem crente que gosta de um pecadinho de estimação também. Não consegue se livrar dele, não é? Pecados de estimação, indisposição de querer ter uma mudança de vida, gostar de persistir no erro. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Compreenderam o que eu falei?
Bom, o que é iniquidade? Eu vou contar o que é iniquidade para vocês. A gente trabalha com o conceito de iniquidade e transgressão. Transgressão é um pecado que você praticou e todos perceberam e viram. Iniquidade é aquele pecado que você vem alimentando ele no coração, na mente, no coração, na mente. E aí Jesus, ele dá uma dica do que é iniquidade, por exemplo. O Velho Testamento estava falando, não adulterarás. Aí Jesus está falando, porém eu vos digo, qualquer um que olhar com intentos malignos para uma mulher, já caiu em adultério com ela. Isto é iniquidade. É aquilo que você projeta na sua mente, aquilo que você alimenta no seu coração. Você tem guardado iniquidade no coração? Quer ser vitorioso? Quer triunfar? Quer prosperar? Quer ter alegria? Mas tem guardado iniquidade no coração? Você não vai para frente. Você vai ficar por aí mesmo. Estejam dispostos a abandonar todo tipo de pecado e todas as iniquidades de estimação, e então você poderá se apropriar, tomar posse de uma vida que vence. Caso contrário, você vai de mal a pior. Caso contrário, você vai só se degradando, defiando. E não estimem secretamente certos tipos de pecado. Crente que não pode abrir um site que vai dar página de pornô e acha que é algum tipo de educação, não é? Tem outros que entram no DeepNet e constroem uma bomba e acha que isso é perfeito. Muitas vezes o pecado não é uma questão de comportamento exterior, mas de um amor por ele no coração, e esse amor chama-se iniquidade. Se temos iniquidades que estimamos em nosso coração, necessitamos vencê-las. E caso a gente não vença, a gente não tem uma vida que vence. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, a Bíblia diz. Mas ela diz que você tem que ser consagrado. Ela diz que você tem que ser santo. Ela diz que você tem que cumprir a palavra de Deus, obedecer fielmente a palavra de Deus. E assim, irmãos, por quantos pecados o nosso coração ainda sente apego? Propaganda do LX dá dica para crente: desapegue. A gente não ouve isto, não é? Quantos pecados ainda nós temos e que ainda não tivemos a capacidade de trazê-los à luz? Crente invejoso, crente fofoqueiro, crente iracundo, crente pirracento, crente pão duro. Você quer ter vida vitoriosa com tudo isso acontecendo com você e em você? E a Bíblia está te falando não, 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 e você sim, sim, sim. E a Bíblia está falando assim você não prospera, e você está, não, mas é assim que eu quero. Aliás, vai ter essa dificuldade porque você não está lendo a Bíblia. E eu quero fechar. A menos que você vença os pecados, você jamais vai ter uma vida que vence. Amém? Vença o pecado para ter uma vida que vence. Vencer é necessário e possível. Você pode vencer. Não, mas é impossível. É totalmente possível. A vida que o Senhor ordenou para nós é uma vida de comunhão ininterrupta com Deus. Todo cristão pode fazer a vontade de Deus e pode ser totalmente livre dos seus afetos naturais.
todo cristão pode vencer o pecado completamente e também vencer o seu próprio caráter. O cristão pode consagrar tudo a Deus e ser liberto do amor que tem pelo pecado e ter uma vida totalmente vitoriosa. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a abrir mão de si mesmo e de coisas que te cercam e de barganhas que você já fez com as trevas, com o inimigo e com muitos outros por aí,